Bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes e profundas da Bíblia, a história de Jó. Esta narrativa, repleta de reviravoltas e reflexões sobre a fé, sofrimento e redenção, tem inspirado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Prepare-se para uma jornada que nos desafia a entender a fé em tempos de adversidade. Nos tempos antigos, havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Jó era conhecido por sua devoção a Deus e por sua integridade. Ele era extremamente rico e abençoado, com vastas propriedades, milhares de cabeças de gado, muitos servos e uma família amorosa, composta por sua esposa e 10 filhos. Jó era tão justo que constantemente oferecia sacrifícios a Deus em nome de sua família, temendo que pudessem ter pecado de alguma forma. A reputação de Jó era impecável, e sua vida parecia ser a de alguém verdadeiramente abençoado. Um dia, numa reunião celestial, Deus elogia a fidelidade e a retidão de Jó diante de Satanás, o acusador. Satanás, então, desafia a Deus, sugerindo que Jó só é fiel por causa de sua prosperidade e bênçãos materiais. Satanás acredita que, se Jó perder tudo o que possui, ele amaldiçoará a Deus. Então, Deus permite que Satanás teste Jó, mas com uma condição: dele não poderia tocar na vida de Jó. Assim, começam os infortúnios de Jó. Em um só dia, ele recebe uma série de más notícias: seus rebanhos são roubados, seus servos mortos, e, finalmente, um vendaval atinge a casa onde seus filhos estavam reunidos, levando todos à morte. Jó, devastado, rasga suas vestes e se prostra em luto, mas ainda assim declara: o Senhor o deu, e o Senhor o tirou, ou bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio a tamanha perda, Jó não perde a fé. Satanás, percebendo que Jó continuava fiel, desafia Deus novamente, dizendo que se a saúde de Jó fosse tocada, ele certamente amaldiçoaria o Criador. Deus concede permissão, mas com a condição de que a vida de Jó seja preservada. Satanás, então, aflige Jó com feridas dolorosas da cabeça aos pés. A dor física de Jó é tão intensa que ele se senta em um monte de cinzas e usa um caco de cerâmica para raspar suas feridas. Neste ponto, até a esposa de Jó questiona sua persistência em manter a fé e sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra. Jó, porém, responde com humildade: aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Mesmo com tamanha dor, Jó se recusa a abandonar sua fé. Logo, 3 amigos de Jó, e ele faz, Bildade e Zofar, e vêm para consolá-lo. Durante 7 dias e 7 noites, eles se sentam ao lado de Jó em silêncio, reconhecendo a profundidade de seu sofrimento. Mas, quando começam a falar, as palavras dos amigos se revelam duras e acusadoras. Eles acreditam que Jó deve ter cometido algum pecado grave para estar passando por tanto sofrimento. Ele sugere que ninguém é realmente inocente e que, se Jó estivesse sofrendo, deve haver uma razão. Bildade argumenta que Deus é justo e, portanto, Jó deve estar escondendo algum pecado. Zofar é o mais severo e sugere que Jó merece até mais sofrimento. Para eles, a lógica é simples: e se você sofre, é porque pecou. Jó, profundamente ferido pelas acusações, insiste que é inocente e fiel. Ele admite sua perplexidade sobre o motivo de Deus permitir tamanho sofrimento, mas reafirma sua fé. Jó questiona a justiça de sua situação, porém se recusa a aceitar que isso seja um castigo merecido. Ele desafia seus amigos, defendendo seu direito de buscar uma resposta direta de Deus. Finalmente, depois de um longo silêncio, Deus fala a Jó através de um redemoinho. No entanto, ao invés de dar respostas diretas, Deus questiona Jó, revelando a grandiosidade de sua criação. Deus pergunta se Jó compreende os mistérios do universo, se ele é capaz de controlar as forças da natureza ou de entender os segredos da vida e da morte. Com essas perguntas, Deus mostra a Jó que existem questões muito além da compreensão humana e que nem tudo pode ser explicado de maneira simples. Diante da majestade e do poder de Deus, Jó reconhece sua limitação e humildemente se arrepende de ter questionado os planos divinos. Ele percebe que Deus é soberano e que, mesmo sem respostas claras, sua confiança em Deus deveria ser inabalável. Após esse encontro, Deus repreende os amigos de Jó por suas palavras injustas e os instrui a oferecer sacrifícios para pedir perdão. Jó ora por seus amigos, demonstrando compaixão e perdão, e Deus aceita sua oração.
Em um ato final de restauração, Deus restitui a Jó em dobro tudo o que ele havia perdido. Jó recebe novas propriedades, mais riquezas, e é abençoado com mais 10 filhos. Ele vive muitos anos, cercado por sua família e reconhecendo a grandeza de Deus. A história de Jó nos traz lições profundas sobre a fé, o sofrimento e a redenção. Jó nos ensina que a fé genuína permanece firme, mesmo quando as circunstâncias são inexplicáveis. Ele nos lembra que, embora possamos não entender tudo, podemos confiar que existe um propósito maior e que Deus está no controle. Que possamos, como Jó, encontrar força na nossa fé e enfrentar os desafios com esperança. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!